Boa noite a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 3 de agosto de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje vocês podem ver um pouquinho aqui do chalé onde eu estou instalada, no meio da floresta, tá bom? Eu resolvi gravar esse vídeo daqui hoje. Vai ficar meio esquisita assim a câmera, mas hoje é o melhor que a gente pode fazer, tá bom? Vocês vão mais me ouvir do que me ver mesmo, né? Então também não estou muito preocupada com isso. Estamos hoje aqui na nossa lição de número 215, a 15ª lição da nossa 6ª revisão. Estamos revisando aquela nossa ideia, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. A lição de hoje é a revisão da lição de número 195, que declara: o amor é o caminho que sigo com gratidão. O amor é o caminho que sigo com gratidão. O Espírito Santo é o meu único guia. Ele caminha comigo no amor e agradeço a ele por me mostrar o caminho a seguir. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O amor é o caminho que sigo com gratidão. Então, gente, nessa lição a gente tem mais uma pista aqui, né, a respeito do que Jesus está falando. O Espírito Santo é o meu único guia. Então, é meio que aquilo que eu contava para vocês, né, que eu já contei para vocês muitas vezes, né, que o Espírito Santo é a lembrança de Deus em nós. Assim me ensinou a minha professora de um curso em milagres. O Espírito Santo é a lembrança de Deus em nós. Se Deus é amor, o Espírito Santo é a lembrança de Deus em nós, então o amor nos guia, né? O caminho que seguimos com gratidão é o caminho do amor. E o Espírito Santo é o nosso único guia, né? Eu acho que a essas alturas do campeonato, vocês já estão bastante... Deixa eu botar assim que eu acho que fica melhor. Fica melhor. Vocês já estão bastante acostumados com essa ideia de que para tomarmos quaisquer decisões, para seguirmos quaisquer caminhos, primeiramente pedimos a orientação do Divino Espírito Santo, né? Então é sobre isso essa lição de hoje. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O amor é o caminho que sigo com gratidão. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, tá bom? Muito bem, seguimos agora para a leitura do texto do dia 3 de agosto do nosso livro A Linguagem da Liberdade, né, de Melody Beach, e o título do texto hoje é Reconhecendo o Nosso Poder nos Relacionamentos. Vou ler para vocês. Grande parte do que chamo de minha codependência é medo e pânico, porque passei tempo demais na vida sentindo-me explorado, preso numa armadilha sem saber como cuidar de mim mesmo nos relacionamentos, tá? E esse é um texto de alguém anônimo que ela pegou aí, provavelmente numa das reuniões dela, tá bom? Não importa há quanto tempo estejamos nos recuperando, podemos ainda ter a tendência de entregar o nosso poder aos outros, sejam figuras de autoridade, um novo amor ou até mesmo uma criança. Quando fazemos isso, experimentamos uma série de emoções e pensamentos que chamamos de loucura da codependência. Podemos nos sentir com raiva, culpados, amedrontados, confusos e ou obcecados. Podemos nos sentir dependentes e necessitados, ou nos tornarmos exageradamente rígidos e controlados. Quando tensos, podemos incidir em antigos comportamentos. E para os codependentes que têm problemas de adulto-criança, os relacionamentos podem significar estresse. Não temos de ficar presos em nossa codependência. Não temos de nos envergonhar ou culpar a nós mesmos ou outra pessoa por nos sentirmos assim.
Simplesmente precisamos nos lembrar de assumir o nosso poder. Pratique, pratique, pratique. Usando o seu poder para cuidar de si mesmo, não importa com quem esteja lidando, onde esteja ou o que esteja fazendo. É isso que a recuperação significa. Não significa que tentamos controlar os outros, não significa que nos tornamos cáusticos ou abusivos. Significa que assumimos o poder de cuidar de nós mesmos. Pensar em fazer isso pode nos dar medo, e isso é normal. Mas, de qualquer modo, cuide de si próprio. As respostas e o poder de fazer isso, cuidar de si mesmo, estão dentro de você. Comece hoje. Comece onde está. Comece tomando conta de quem você é neste momento, da melhor forma possível. A oração. Hoje me concentrarei em assumir o meu poder e em cuidar de mim mesmo. Não deixarei que os medos ou uma falsa sensação de vergonha e culpa evitem que eu cuide de mim mesmo. Então, lembrando que o título do texto é Reconhecendo o Nosso Poder nos Relacionamentos. Qual é efetivamente o nosso poder nos relacionamentos, né? É o poder que nós temos de fazermos a nossa parte, né? Cuidarmos da nossa parte, né? Qual é a nossa parte? É aquilo que está sob o nosso controle, né? O que é a parte do outro, o que é a decisão do outro, está sob o poder do outro, né? Então, nós não temos controle sobre isso de forma nenhuma. Então, gente, pode parecer que não, mas essa simples distinção, saber separar o que é meu, saber separar o que é do outro, saber separar o que é do relacionamento, né? Como eu falei para vocês que eu aprendi há muitos anos atrás com uma grande amiga. E por fim, sabermos separar aquilo que é de Deus é muito libertador, né? Então, o que é meu é como eu ajo e reajo nos meus relacionamentos. Isso é meu, né? É como eu percebo as coisas que efetivamente estão me acontecendo. Isso é meu, a minha percepção. É como eu vou encarar uma determinada situação pela qual eu estou passando. O que é do outro é a atitude do outro, né? O nosso problema maior nos relacionamentos especiais, que são os relacionamentos codependentes, o nosso problema maior é que nós queremos controlar o que é do outro. E aí a coisa não presta, gente. Porque é uma ilusão. Eu achar que eu posso controlar o que é do outro é uma ilusão do meu ego. Eu não posso. A única coisa que eu posso fazer e que eu devo fazer e que eu devo aprender a fazer é deixar que o outro seja quem ele é, tá? É deixar que esse outro, ele se mostre, tá? Esse outro, ele precisa se mostrar para mim. Ele precisa ter a total liberdade de mostrar para mim quem ele é. Talvez, nesse movimento, ele acabe me mostrando alguma coisa que eu não gostaria de ver. Talvez, nesse movimento, ele me mostre até que essa relação não tem mais futuro. Mas é isso. E essa é a arte de nós podermos encarar a realidade tal qual ela se apresenta, tá? Lembrando aqui que nós não estamos buscando a perfeição no outro, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, né? Nós estamos buscando ter relacionamentos com pessoas que tenham afinidade conosco, uma afinidade mínima, e que tenham algo que é mais importante do que afinidade. Que tenham, eu acho que eu acabei de esquecer o que eu ia falar, que tenham respeito por nós, né? Que nos tratem com respeito, que nos tratem de uma maneira respeitosa, porque mesmo quando a minha opinião diverge do outro,
eu vou precisar ser respeitoso o suficiente para permitir que ele tenha uma opinião diferente da minha, né? Nós estamos vivendo momentos de intolerância, né? Nós estamos vivendo momentos em que as pessoas, enfim, não conseguem mais respeitar, de uma forma geral, as divergências de opinião, né? Eu sempre tive para mim, na minha vida, que eu posso conviver com pessoas de diferentes religiões, de diferentes posicionamentos políticos, de diferentes origens, de diferentes nacionalidades, né? Estar num workshop do Stargate, nós estamos aqui hoje, temos mais de 100 pessoas juntas, tá? Se a gente juntar aí com o staff, com a equipe que cuida do workshop, talvez nós tenhamos algo em torno de 110 pessoas aqui, né? Hoje o meu mestre, ele fez tipo uma chamadinha no início hoje oficialmente nós começamos o nosso workshop, então ele fez uma chamadinha, né? E a quantidade de países, de pessoas de diferentes países que estão aqui, a diversidade é muito grande, né? Então nós temos pessoas da Europa, nós temos América Latina, nós temos Canadá, a maioria absoluta de americanos, né? Porque o Stargate é uma empresa, entre aspas, americana, né? Nós temos brasileiros, nós temos pessoas da Índia, né? Nós temos gente da Colômbia, do México, Noruega, Áustria, Suíça, né? Enfim, né? Dessa vez não temos, mas já tivemos, já contei para vocês em outra oportunidade que a gente já teve gente do Japão, né? Turquia, Israel, muitos israelenses, né? Então você tem uma diversidade, você tem pessoas de diferentes religiões, de diferentes nacionalidades, de diferentes backgrounds, né? De diferentes condições financeiras e intelectuais, né? E a gente precisa aprender a lidar com o outro a partir dessa base de respeito, né? E seguido ao respeito vem essa coisa da gente ter ou não ter afinidade com o outro, né? E nessa medida da afinidade é que a gente vai definir qual vai ser o convívio que a gente vai querer ter com aquela pessoa, né? Um convívio que é necessário, mas não é agradável, por exemplo, ele poderá estar baseado apenas no respeito, né? Então vamos supor que você tenha que conviver com um colega de trabalho com o qual você não tem a menor afinidade, mas você vai precisar ter respeito por essa pessoa, né? Então, quando a gente começa a treinar essa visão, essa percepção, né, que é a percepção dos grupos de 12 passos, né, que é a percepção que a gente acabou de ler no texto da Melody Beach, eu separo o que é meu do que aquilo que é do outro, daquilo que é do relacionamento, né? Que no caso aí é o respeito, que precisa ser sempre considerado, e daquilo que pertence a Deus. E o que pertence a Deus no meu relacionamento? O que pertence a Deus no meu relacionamento, se eu entrego o meu relacionamento para Deus, tá? Porque algo só vai pertencer a Deus no meu relacionamento se eu entregar esse relacionamento para Deus, concorda? Porque vocês já aprenderam aqui comigo que efetivamente... Deixa eu ver se eu consigo baixar isso aqui um pouquinho. Que efetivamente, vocês já aprenderam aqui comigo... Ah, ficou melhor assim. Vocês já aprenderam aqui comigo que efetivamente... se eu não entregar o meu relacionamento para Deus, Deus não vai meter a mão no meu relacionamento. Nem no meu relacionamento, nem em nada que eu opte por não entregar a Ele, né? Então, quando eu entrego o meu relacionamento para Deus, algo se transforma. Quando eu entrego uma situação para Deus, um problema para Deus, algo se transforma.
algo que era de um jeito passa a ser de outro. Passa esse algo que antes tinha o meu propósito do meu ego, agora passa a ter o propósito de Deus, passa a ter o propósito do Divino Espírito Santo. Então, claro que vai mudar. Claro que algo vai mudar. Então, o que que muda quando eu entrego o meu relacionamento para Deus? O que que muda que o que é de Deus passa a ser o propósito do relacionamento? Qual é o propósito do relacionamento? Todas as coisas são lições que Deus quer que eu aprenda, né? Eu aprendi uma lição com aquele relacionamento. Então, gente, a duração daquele relacionamento, quando eu entreguei ele para Deus, ela pode ser abreviada ou ela pode ser ampliada, tá? A tônica daquele relacionamento, ela pode ser modificada, né? É isso. Existem relacionamentos com pessoas que a gente tem nas nossas vidas que são relacionamentos com os quais a gente vai aprender a vida inteira, né? Talvez o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa. E existem relacionamentos, como Jesus fala no livro texto, né? Que vão ser apenas encontros, né? Eu vou cruzar com uma pessoa que pegou o mesmo elevador do que eu. Ou eu vou conviver com uma pessoa num workshop do Stargate por uma semana. Talvez eu não veja essa pessoa nunca mais. Mas se eu entreguei o meu relacionamento para Deus, então vocês podem estar seguros de que o propósito daquele relacionamento será cumprido. E aquela pessoa vai me tocar de alguma maneira. Assim como eu vou tocar aquela pessoa de alguma maneira, né? E aí, quando eu falo o amor é o caminho que eu sigo com gratidão, se eu trouxer isso para os meus relacionamentos, né, que foi o texto da Melo de hoje, eu posso seguir com gratidão a voz do amor dentro da minha mente para aquele relacionamento ou para aquela situação, né? Nós hoje fizemos uma dinâmica, foi a primeira vez que isso aconteceu num workshop do qual eu tenha participado no Stargate. Nós fizemos uma dinâmica física, né, uma vivência, hoje na sessão da tarde, né? Nós fomos para a praia, fizemos uma formação em círculos, fizemos uma conexão uns com os outros, né? E foi muito interessante, né? E vocês sabem o que eu pude tirar dessa dinâmica hoje? Olhando para essas 100 pessoas que estavam à minha volta hoje, participando dessa dinâmica, eu pude ver algo muito interessante na prática. Algo sobre o qual a gente fala, algo que a gente costuma discutir, né, a partir do nosso intelecto. Parte da experiência humana aqui na terceira dimensão, né, no plano das diferenças, talvez, não sei se parte, mas talvez a parte mais importante dessa experiência de sermos humanos nessa dimensão, talvez seja justamente nós vermos Deus por trás de todas as diferenças, né? As diferenças de sexo, tinham homens, tinham mulheres. Nós temos no grupo homossexuais, né? Tanto homens quanto mulheres. Nós temos pessoas de todas as raças, nós temos pessoas de vários credos, nós temos pessoas de várias nacionalidades. E o que mais impressiona, né, nessa família de alma chamada Stargate é que todas as pessoas chegam para você e falam a mesma coisa. Hoje várias pessoas falaram a mesma coisa para mim. A sensação que eu tenho quando estou com vocês, nós, né, no caso, é a sensação de que eu estou com a minha verdadeira família.
né? Porque a minha família biológica é a família por meio da qual eu cheguei aqui no jogo de videogame. Mas, e a minha família de alma? Será que é também a minha família biológica? Pode ser, pode ser. Mas na maioria dos casos não é. É a família na qual eu escolhi nascer para poder ter o maior número possível de aprendizados. Entendem? Entendem? Então, assim, esse despertar é um despertar muito interessante da visão do Cristo, né? Que a gente começa a ver verdadeiramente, a enxergar verdadeiramente o que está além daquela forma, né? Eu ontem, na hora que eu tava no aeroporto esperando o voo doméstico, né? Eu encontrei com um amigo da Guatemala e que eu não via já tinha 1 ano. Eu tive com ele aqui no ano passado na Costa Rica, né? E ele veio com a mãe dele, que inclusive assim é super amigona, e ela vem sempre com o marido, e o marido não pôde vir, tá cansado, já tá idoso, e aí ela veio com o filho, e aí eu fiquei lá, fiquei batendo um papo assim muito legal com ele, né? E foi muito legal observar, né, como a visão de certas questões sobre as quais nós conversamos de um homem que nasceu na Guatemala, né, foi criado na Guatemala, é diferente da visão de um brasileiro, né? Sem julgamento, não tô aqui dizendo que foi nada melhor ou nada pior, mas você vê como de repente um homem de uma outra cultura descreve para você uma determinada situação de uma forma tão diferente quanto um brasileiro descreveria, né? Então a gente tem essa oportunidade de enxergar a essência e essa visão crística, gente. E isso eu digo para vocês que, na minha opinião, é maravilhoso. E talvez seja uma das coisas que eu mais amo aqui nessa família Stargate. E aí chegou uma hora que a gente estava se preparando para descer para fazer a nossa vivência na praia, né? E aí o meu mestre, o Praguite, ele falou assim: é importante que vocês entendam que vocês vão ter que prestar atenção nas regras, né? Vocês vão ter que prestar atenção nas regras para que a coisa saia direito, a vivência, né? Saia direito. Então vocês vão ter que seguir as minhas ordens. Aí ele olhou para mim, rindo, né? E falou assim: até mesmo os brasileiros terão que seguir as regras. Aí a gente começou a rir, né? Obviamente, né? Então, para vocês verem, ele é inglês, né? Ele mora nos Estados Unidos há décadas, mas ele é inglês, né? E os ingleses são extremamente ordeiros e ordenados e coordenados e empoados, né? E nós brasileiros somos esse povo completamente bagunçado e flexível e cheio de jogo de cintura. E por que somos assim? Provavelmente por conta da nossa mescla étnica, né? Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, acho que já devo ter comentado, né? Que o passaporte mais caro no mercado negro é o passaporte brasileiro. Por quê? Porque qualquer pessoa pode ser brasileira. Um negro, um branco, um asiático, um louro, europeu, qualquer pessoa pode ser brasileira, né? E aí, claro que ele estava fazendo piada e claro que nós começamos a rir, né? Então eu pergunto para vocês, como seria se nós pudéssemos praticar essa coisa que a Melody nos sugeriu hoje, né? Essa coisa, né? Que coisa é essa? Eu assumir o meu próprio poder nas minhas relações. Eu poder assumir o meu próprio poder nas minhas relações.
E onde está o meu poder? Nas minhas ações, nos meus pensamentos, nas minhas percepções e na liberdade que eu estou aprendendo a dar para que o outro possa ser quem ele é. Eu estou aprendendo a deixar o outro ser quem ele é. Quanto mais eu permito que o outro seja quem ele é, né? E a Marianne Williamson tem uma frase que eu adoro, adoro mesmo. Ela diz assim: quando você quer controlar o outro, quando você quer dizer para o outro como ele tem que ser, você está na sua sombra, ok? Você está na sua sombra. O que ela quer dizer com isso? Eu tô procurando aqui os comentários aqui do vídeo de ontem que eu quero comentar com vocês, né? Então eu estou na minha sombra, eu estou no meu ego, né? Se eu tô querendo dizer pro outro como é que o outro tem que ser, então eu tô no meu ego. Claro, óbvio que se o outro está me pedindo opinião, eu dou a minha opinião pra ele, né? Vocês sabem que um dos meus maiores treinos nos últimos meses tem sido não dar opinião se a pessoa não me pedir. Isso não é fácil pra mim. Então isso está sendo um tremendo treino pra mim. Ah, você não me pediu opinião? Eu vou guardar a minha opinião para mim. Que beleza! Ah, maravilhoso! Guardarei a minha opinião para mim mesma, porque ninguém está me pedindo, né? Muito bem. Eu hoje não vou ler o texto da Barbara Stein, tá? Eu tô muito cansada, porque a vivência que a gente fez foi assim de descarregar uma energia muito forte, né? Fora que eu ainda tô no fuso horário antigo do Brasil, né? Então eu vou ler algumas mensagens que nós recebemos ontem aqui. Vamos lá. De ontem, né? A Camila Macedo escreveu assim: eu estou vivendo este processo de metamorfose espiritual na minha vida. Entrego o futuro nas mãos de Deus e confio. Muito obrigada por cada lição, aprendizado através do seu canal Alquimia dos Milagres. Professora Jaque. Cláudia Watanabe. Eu entrego o meu futuro nas mãos de Deus e aceito o que Ele me dá. E aí é legal, né? Porque se eu verdadeiramente entreguei, eu sei que aquilo que eu vou receber é apenas aquilo que Ele vai me dar. Marinilze, muito obrigada, querida. Lil, boa imersão, ótima semana. Eu entrego o futuro nas mãos de Deus. Maria Helena, muito obrigada, professora. Estou no intervalo, eu também. E entrego o futuro nas mãos de Deus, que a luz de Cristo ilumine o nosso caminho. Quando nós pedimos, ela ilumina, não tem outro jeito. Nilza dos Anjos, obrigada pelas palavras inspiradoras. Bom retiro, Jaque. Muito obrigada. Ingrid Ritter, querida professora. Ivone Anitta, boa noite, querida. Bom treinamento, bom descanso. Muito obrigada. Beijos. Raquel Mendes. Exatamente isso. Um desconforto. Mas tenho que continuar seguindo. Todos temos. Temos que continuar seguindo. Que bom ouvir as suas palavras, Jaque. Acalmam o coração. Beijos. Que bom. Valéria Atência, suas palavras são santas, querida Jack. Hoje me emocionei com elas. Que o Espírito Santo permaneça contigo todo o tempo neste retiro. Eu mandei um monte de energias para vocês hoje, tá? Mas hoje foi um dia que a gente ficou um pouco mais do lado de fora, digamos assim. A partir de amanhã eu vou começar a mandar as sintonizações para vocês com mais força. Então, se vocês quiserem receber, digam sim. Tá? Digam sim para o universo. Digam sim para todos esses mestres ascensos e seres de luz que estão aqui me acompanhando. E essas energias vão chegar em você, tá bom? Paula Lourenço. Jaque, minha lindeza, aproveite muito e nos mande as energias de luz. Estou aberta para receber. Muito bem. Janaína Maria Baia. Boa imersão, prof. Denise de Souza. Obrigada, Jaque. Te amo. Também te amo, amor. Amo todos vocês, tá? Amo.
Eneida, muito obrigada, Jaque. Janaína Freire, eu entrego. E Solange, excelente retiro para você, Jaque. Então, gente, é isso. É isso. E se eu pudesse, só por hoje, tentar descobrir nesse meu relacionamento que está sendo talvez o mais problemático deste momento da minha vida, e se eu pudesse fazer uma lista do que é meu, uma lista do que é do outro, uma lista do que é do relacionamento. Por exemplo, o que é do relacionamento? É o respeito mútuo que nós precisamos ter um com o outro. Isso é do relacionamento, tá? O que é do relacionamento mais? É a característica desse relacionamento e as suas exigências inerentes. Uma mãe de um filho de 5 anos de idade tem exigências diferentes na maneira em que ela vai tratar essa criança de uma mãe que tem um filho de 50 anos de idade. Não é verdade? Não é? Então, o que é do relacionamento, mãe e filho, fica diferente. Com o filho de 50, com o filho de 5. O que é seu no seu relacionamento com seu filho de 5? Talvez já seja do seu filho de 5 anos ele amarrar os cadarços dos próprios sapatos. Eu não sei se com 5 anos já faz isso. Eu não tive filho, eu não tenho esses... Não sei o que é. Me digam. Tá? Tá bom? Hoje eu tava conversando com a minha amiga Mina, que eu não via ela desde a Grécia. Já tinha quase 2 anos que eu não a via, né? E aí ela já tem filhos adultos e casados, já tem netos e tal. Aí eu falei com ela assim, e aí, Mina, como foi? Ela é argentina. Quer dizer, na verdade ela é romena, mas vive na Argentina há décadas. E aí, Mina, como estão os seus filhos? Aí ela virou pra mim e falou assim, meus filhos estão muito bem. Eu falei, é mesmo? Ela é. Eles estão tendo as próprias experiências. Aí eu achei aquilo tão bonitinho, sabe? Tipo assim, o que ela quis dizer pra mim? Eles estão livres, vivendo a vida deles enquanto eu vivo a minha. Ela tem quase 80 anos e ela veio pra Costa Rica sozinha, né? A minha amiga Sole ficou esperando ela no aeroporto internacional de São José para trazê-la para o terminal doméstico, que é 5 minutinhos a pé, mas enfim, tem que fazer um caminho, empurrar a mala, e aí a Sole ficou lá esperando por ela até ela vir, e aí ela encontrou com a gente. Mas enfim, ela veio sozinha para Costa Rica, né? Então vocês vejam que mulher sábia. Aliás, ela é um poço de sabedoria. Ela hoje ficou mais de meia hora me dando conselho, né? E assim, ela é de uma intuição e de uma sensibilidade que ela começou a descrever o meu campo de energia ali, né? E aí, nisso que ela terminou de me aconselhar, chegou uma outra amiga minha, uma americana, e aí ela começou a ler o campo de energia da americana. E foi um troço impressionante. E aí ela falava e eu traduzia para a americana, né, o que ela estava falando. E ela praticamente disse as mesmas coisas para a americana que eu tinha dito algumas horas antes, sobre umas questões que a americana está enfrentando, né? Enfim, gente. Então, isso é a família Stargate, né? Essa é a nossa sensibilidade que todos nós temos e que nós precisamos nos abrir para deixar isso sair, né? E foi muito bonito ouvir ela falar, né? Meus filhos estão vivendo as próprias experiências. Então ela já não se confunde mais. Ela já não tem mais a ilusão de que o que é do filho é dela. Ou é do relacionamento. Não, né? E o que é de Deus? De Deus é o propósito. Quando eu entrego para Deus é o propósito. É a lição que Deus quer que eu aprenda. É a virtude que Deus quer que eu desenvolva. É aquele propósito que aquela pessoa veio estimular na minha vida. Ela veio estimular o meu crescimento, né? Ela veio me mostrar que eu posso ir além. Ela veio me mostrar talvez até onde eu não estou cuidando de mim mesma.
ou de mim mesmo, porque eu insisto em colocar as necessidades do outro na frente das minhas próprias necessidades, tá? E isso definitivamente é um equívoco, porque para eu estar bem, para me relacionar com o outro, para eu me relacionar bem com o outro, eu preciso primeiramente estar bem. Para mim, comigo, tá? Então é isso. Lição 215, a 15ª lição da nossa 6ª revisão. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O amor é o caminho que sigo com gratidão. O amor é o caminho que nós decidimos seguir com gratidão. Nós que somos estudantes de um curso em milagres. O Espírito Santo é o meu único guia. Ele caminha comigo no amor. E agradeço a ele por me mostrar o caminho a seguir. Lembrando que se o amor é o caminho, a gratidão é o pavimento. Lembram disso que a gente estudou no dia 195? Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. O amor é o caminho que sigo com gratidão. O Espírito Santo é o meu único guia. Eu estou afirmando isso. Ele caminha comigo no amor e agradeço a ele por me mostrar o caminho a seguir. Quero dizer mais uma coisa para vocês antes de fechar esse vídeo. Às vezes, gente, é muito fácil nós entregarmos para o Divino Espírito Santo um relacionamento que está dando errado no plano fenomênico. Aí eu vou lá e entrego. Às vezes é difícil, para mim, eu entregar o relacionamento que está dando certo. Que pro meu ego, ele está indo muito bem. Então, a minha sugestão para vocês hoje é: entreguem todos os relacionamentos. Entreguem tudo na vida de vocês. Como se diz nos Alcoólicos Anônimos, entreguem a vida de vocês e a vontade de vocês. Quando eu entrego a minha vida e a minha vontade, nada fica de fora. Quando eu entrego a minha vontade, então, Nossa Senhora, essa é a entrega total. E se lembrem de algo muito importante, de agradecer mesmo quando a situação aparentemente estiver ruim. Porque se você agradecer e disser assim, eu sei que isso é bom para mim. A gente falou disso essa semana lá no Rio. Eu sei que isso é bom para mim. Você está decretando que dessa situação desafiadora, desse relacionamento desafiador, só pode vir o bem. Você está decretando isso. Então a Matrix, o algoritmo aqui, só tem como colocar na tua timeline um resultado bom. O final feliz de todas as coisas é certo. Outra lição. Então agradeça. Agradeça, porque você está decretando, você está forçando, literalmente, a Matrix a te entregar um resultado positivo. Ah, mas pode demorar. Pode. E o que vai dar a medida da demora ou da rapidez? Duas coisas. Primeiro, o tempo em que você vai conseguir fazer esse agradecimento sincero. Quanto mais você treina, mais rapidamente você agradece, porque mais rapidamente você acredita que aquilo vai ter um final feliz para você, tá? Mas depende de uma outra coisa também. Depende da rapidez com a qual você vai começar a colocar em prática o aprendizado que está chegando para você. Ok? Então, quanto mais rápido você colocar em prática o aprendizado que está chegando para você, que está sendo pedido, mais rápido esse agradecimento que você está forçando agora no primeiro momento, ele vai se tornar real. Né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a minha lição hoje seja eu me desapegar, eu deixar ir. Eu deixar ir uma coisa diante da qual eu estou muito apegada. Eu quero que aquilo seja meu. Eu não quero soltar. Aí eu falei assim, aqui eu tenho que me desapegar. Aí eu deixei ir, eu soltei. Eu me desapeguei, tá?
Deus me mostrou, eu orei, tô lá na minha meditação, eu orei, vi que o negócio é eu deixar ir. Deixei ir, soltei. Aí o que acontece? De repente, uma coisa muito melhor chega pra minha vida. Vamos supor que seja aquele namorado. Aquele namorado não quer nada com você. Quanto mais rápido você se desapega dele, mais rápido chega um namorado que talvez seja o melhor pra você. Aquele que vai realmente gostar de você. Entenderam? Então, são essas duas coisas. Quanto mais rápido você conseguir fazer esse movimento de gratidão de coração, e no início ele é falso, tá? No início ele é falso mesmo. E quanto mais rápido você colocar em prática, demonstrar para o universo que você soltou, que você deixou ir, que você aprendeu, que você está se transformando, fazendo a mudança que a vida está pedindo que você faça, tá bom? Então, o amor é o caminho que hoje seguimos com gratidão, tá bom? Hoje eu não vou ler o texto dela, eu tô aqui no chão, muito mal posicionada. Amanhã eu gravo o vídeo lá do salão, tá? Que hoje, como eu tô muito cansada, eu não subi pra jantar. E aí a gente continua com o livro, a leitura do livro O Sucesso Sagrado, da Barbara Stein, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem do dia, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã, diretamente de Nosara, na província de Guanacaste, da Costa Rica. Um beijão. Boa noite. Muito obrigada.